Uhum. Minhas alunas que dizem, tá gravando, prof? Tá, agora tá gravando. Então, vamos lá. Então, eu vou começar mostrando alguns modelos de planilhas, alguns estilos. Uns foram elaborados por mim, uns são de projetos aprovados que a gente vem falando durante todo a oficina, né? Aquele do palco aberto, da Convenção de Malabarismo, que é um evento, um festival. Eu separei também para as meninas verem, acho que a Sara e a Amanda, né? Tem projeto de festival, é legal de ver. Tem um que é o Festival Floripa Jazz Festival, que é um festival grande que eu trabalho, que tem captação da Lei Rouanet, tem patrocínio da Endy, e ele já movimentou 700 mil reais até agora. Eu não ganhei quase nada, tô dura, mas passou na minha mão todo esse dinheiro. É aquele que é em Jurerê? Ele era no Jurerê, agora ele, né, foi, no ano passado ele foi em toda a cidade, esse ano vai ser também em toda a cidade, esse ano não, né, em janeiro do ano que vem. E aí, esse projeto, como ele não atingiu o total da captação, que ele é um projeto de 1,5 milhão, captou 500 mil na Rouanet e 200 na outra, na LIC, então ele está em aberto, e ele está sendo feito readequação para poder continuar fazendo uma versão do ano que vem e continuar captando. Então, a gente vai fazer 2 festivais e com um projeto só. Isso só é possível na Lei Rouanet. Sara? Uma pergunta. Um projeto aprovado na LIC, ele pode captar pela Rouanet? Eu não entendi isso que tu falou. Ou tu apresentou ele nos dois, na LIC, na federal e na municipal? Ah, bem lembrado, eu vou mostrar um orçamento da LIC para vocês, que é diferente. No caso da LIC, a gente tem que, ele vem uns formulários e você tem 2 planilhas, aí você pensa, tá repetido esse arquivo. A LIC, para quem não é daqui de Floripa, é a Lei de Incentivo à Cultura, né? É como se fosse a Lei Rouanet, só que municipal. Então, vem 2 planilhas exatamente iguais. Só que ali no enunciado, ela diz no primeiro, né, a planilha dos recursos da LIC, e no segundo que se o seu projeto tiver complementação, for casadinho com outros editais, aí você tem que colocar na outra planilha o que vai ser usado, né, o que vai ser comprado, contratado pelo outro. Por que isso? Para quando o avaliador analisar o projeto, por exemplo, no caso da LIC, vocês vão poder ver, na LIC ele contrata um monte de artistas, contrata artistas locais, tem obrigatoriedade de ter uma porcentagem de artistas locais, contrata os técnicos, os produtores, são áreas fáceis de serem aprovadas na LIC. Algumas coisas não podem ser feitas na LIC, por exemplo, camarim, compra de passagem aérea, transporte. Então, essas outras coisas a gente jogou para a Lei Rouanet, e aí também cachês, alguns cachês de artistas internacionais, que são muito altos, a gente jogou para a Rouanet, porque é ali que eles não têm uma visão, assim, muito ampla, não vão pagar um cachê de 40 mil para um artista, não vão pagar não, né, autorizar o pagamento. Então, a gente jogou os custos menores ali, e os maiores na Lei Rouanet. Então, tem que ser feito, assim, bem casadinho. Eu vou mostrar para vocês esse da LIC também. Vou compartilhar minha tela aqui agora. Eu vou começar esse aqui do Culturas Populares, que foi um projeto do premiado no MINC, tá? De 2018. E esse projeto foi o primeiro que eu fiz na Culturas Populares, que ele é uma premiação, e nem precisava ter feito tão detalhadinho assim, tá? Está aparecendo para vocês? Tá, né? Então, vamos lá. Porque esse edital aqui, e assim, isso vai variar muito de acordo com o formato do edital que vocês vão concorrer. Aí é importante perceber isso, tá, gente?
Se for premiação, né, por exemplo, Elizabeth Anderle, ele chama Prêmio Elizabeth Anderle. Esse aqui era o Prêmio Culturas Populares. Não está aparecendo não, tá, Cris? Ah, não? Tá, Não. peraí. É que às vezes... Ah, não deu, peraí. Vocês me falem, porque muda a tela, eu não vejo a carinha de vocês. Culturas Populares. Foi? Não. Agora foi. Tá indo. Deu. Deu? Tá. Deu. Então, eu fiz assim, bem detalhadinho, até porque é um guia, né, pra gente conferir se tá sendo tudo feito legal, mas ele aprovou o projeto, recebeu o dinheiro, a gente fez as ações, a prestação de contas foi muito simples, a gente fez fotos, anexou uns vídeos e um relatório, as listas de presença das pessoas que fizeram a oficina, né, e o edital passou, né, tranquilo. Quando você envia a prestação de contas, é importante você cobrar que eles deem uma resposta de aprovação da tua prestação de contas, né, para que daqui a 5 anos você não tenha nenhuma surpresa e falar, você não entregou a prestação. Aí, não, tenho aqui. Sempre exija um recibo e, posteriormente, a aprovação mesmo. Alguns editais, eles emitem um certificado que você concluiu o projeto e as prestações de contas estavam ok. Então, assim, qual a importância, né? Como eu estava falando, as modalidades de editais vão interferir totalmente no formato que você vai apresentar a planilha orçamentária. Por exemplo, premiações, né? Essas premiações você não precisa necessariamente apresentar extratos bancários, exigir nota fiscal, e nem, por exemplo, se você alterar um pouquinho o valor, você não tem problema, você faz um remanejamento 20% a mais ou a menos, não tem problema. Mas, se for um edital do Fundo Municipal de Cultura, por exemplo, né, para quem está em Floripa, mas as outras cidades que tenham editais de fundo, tem uma prestação de contas igual à de licitação, então ela é bem rígida, ela tem que ser bem seguida nos valores que você colocou, então por isso é importante fazer um orçamento bem real. Não que não possa mudar, mas você tem um processo burocrático enorme para mudar um orçamento. Tem que mandar a justificativa, mandar ofício, esperar eles responderem o ofício, e aí o tempo vai passando, e às vezes fica meio em cima mesmo. Então, eu vou dar uma passadinha nesse de culturas populares, para quem faz projeto para Tarsila, que, né, está fazendo uns projetos de encontro, de danças, né, então a gente botou aqui, ó, vou começar aqui, a gente sempre vai separar, né, as planilhas por período, e aí também vai ajudar naquele cruzamento que a gente falou na aula passada, de cruzamento de roteiro, né, de cronograma. Então, você pode fazer por etapas. Aqui tá bem simples, são 3 itens, mas tem projetos que tem muito mais. Então, a gente vai ver aqui, pré-produção. Primeira etapa, tudo que eu vou gastar. Então, você vai pensar assim, o que eu coloco na pré-produção? Tudo que eu vou gastar antes de estar com o meu projeto pronto. Então, como a gente falou lá na primeira aula, às vezes a pré-produção é um montão de tempo, vários preparativos, contratar profissional para dar oficina, fazer preparação, contrata o figurino, compra tecido, né? E depois estreia o espetáculo. Então, o trechinho ali da pré-produção vai ser maior, o bloquinho. Ou ao contrário, às vezes você vai gastar só para fazer o design, preparar a divulgação, né? E aí a produção em si é uma viagem, uma circulação, ou a realização de oficinas por um tempo maior. Então, a oficina seria efetivamente o produto, né? O objeto que vai ser produzido. Então, pensando aqui, nessa pré-produção, a gente tem o valor do produtor executivo, que normalmente, antigamente eu calculava 10% do valor do projeto para fazer produção executiva
para alguém, né? As pessoas me pedem, ai, Cris, eu vou fazer um projeto de 20 mil, quanto você cobra? Aí eu tiro uma média de 10%, só que tem projeto que é muito mais simples, então dá para, né, dar um joguinho, e tem projeto que é 20 mil, só que é muito trabalho, muito detalhe. Hoje em dia eu já calculo o trabalho por tempo dispensado, né? Aí, então eu coloquei aqui, ó, no produtor executivo, eu botei uma verba, tá? Que pode ser também, você pode falar em meses, a gente vai ver nas planilhas mais aprimoradas, que a gente pode falar em meses, em semanas, né? Mas aqui foi uma verba, ela recebeu o recurso, me pagou, e eu executei o trabalho. Assistente de produção, você pode colocar, se você tiver um produtor, né, que faça mais um trabalho de mais responsabilidade, é o produtor executivo, que pode ser o proponente, e um assistente de produção, que pode ser uma outra pessoa que vai fazer o trabalho mais de secretariar, ou braçal mesmo, de montar a sala de ensaio, aí tu bota o assistente de produção. Locação do espaço, né, isso aqui estava antes, porque a gente fechou o contrato, então aqui tem diárias, 12 diárias, né, e aí tem o valor da diária unitário e o valor total. Reparem bem que aqui, nessa coluna F, tá, as células têm fórmulas, naquela planilha que eu mandei para vocês tem fórmula também, porque, ó, nessa aqui, por exemplo, aqui a gente consegue, vocês estão vendo aqui, né, a fórmula igual, não sei, se vocês não tiverem dificuldade em fazer fórmula, tem uns tutoriais no Google bem facinhos, tá? Mas ele faz uma multiplicação dessa célula com essa célula, né, da D8 com a DE. Então, se eu mudar, consegui um espaço que vai me cobrar R$100. Aí eu boto aqui, automaticamente o valor mudou. Vocês viram? E embaixo também mudou, porque aqui eu tenho uma soma. Tem uma autossoma aqui, que é esse recurso aqui, ó. Soma. Então, se eu mudar o valor, qualquer valor daqui, aqui vai corrigir automaticamente. E eu tenho também no final da tabela uma soma de todos esses itens, para ver se bate. Era um projeto de 20 mil, né? Então, eu precisava sempre bater aqui com o valor, tá? Vamos ver mais alguma coisinha diferente nesse. Alimentação. Ó, alimentação. E assim, ó, esses projetos que você não tem uma super prestação de contas, né? Mesmo assim, é bom você colocar os valores bem certinhos, porque vai demonstrar a coerência, vai demonstrar que você sabe o que está fazendo, que você foi atrás dos orçamentos, que você não comeu bola, né? Porque se eu botar aqui que o mestre vem lá do Maranhão, vai ficar 6 dias aqui em Floripa, e o cachê dele aqui, ó, 9 mil, tá? Ele vai ter que gastar com alimentação, com hospedagem, então a gente colocou aqui hospedagem, alimentação e transporte. Então ele justifica toda a logística para pagar para o cachê do mestre, tá? Então, aí a gente já entrou na etapa de produção, né? A gente paga os cachês dos artistas na etapa de produção. Na pré-produção, vou ter ensaio com o meu grupo. E eu quero pagar uma ajuda de custo. Bota na pré-produção, então, ajuda de custo, ensaio do grupo. Aí você pode colocar tantas diárias, por exemplo. E aí o pessoal às vezes se atrapalha um pouco nisso, tá? Meu grupo tem 5 pessoas. E eu vou ensaiar 3 vezes. Quantas diárias a gente vai colocar? Alguém sabe me dizer? Responda. Seriam só 3. Seriam só 3. Eu vou fazer 3 ensaios com 5 pessoas. Essas pessoas vão vir nos 3 ensaios. E eu vou pagar uma ajudinha de custo para eles. Eu vou botar aqui um ensaio, tá? Ensaio.
grupo. 5 pessoas. Aí eu boto aqui para saber que são 5 pessoas. Dá Quantas 15 diárias? diárias. 15. São Exatamente. 15. São 15 refeições, seria. Exatamente. No total dos ensaios. Uhum. Oi, desculpa. Primeiro, oi. Oi. Beijo. Desculpa trabalhar. Pô, por que que eu não disse? Eu pensei em 15, mas eu tenho morro de medo de matemática. Eu vou ficar bem quietinha. Então, porque a gente está fazendo, né, na cabeça, estimulando, porque pega muito isso aí. Esse último projeto que eu fiz para a dupla de musical, lá para o Anderly, a gente fez muito dessas coisas que tinha muito ensaio com muita gente e a minha cabeça fritou, é normal. Mas é sempre importante calcular isso, porque se a gente botar aqui 3 diárias, porque são 3 ensaios, né? Mas não é uma pessoa só, são 5 pessoas. Então, eu calculo aqui 15 diárias, né? Ali no momento, eu posso também colocar aqui, ó, 5 pessoas por 3 dias. Para ficar bem explicadinho, não tem problema botar bem explicadinho, tá? Mas ali em algum outro momento, lembre-se sempre daquele negócio de cruzar as informações. Em algum outro momento, eu vou dizer que vai ter 3 ensaios. Vou dizer no roteiro, eu vou dizer na justificativa também que o grupo vai fazer ensaios para se preparar para a estreia, entendeu? Então, beleza, botei aqui 15 diárias e a ajuda de custo é R$50, tá? Então, a minha fórmula vai ser aqui assim, ó, igual. Aí eu pego a coluna D e a linha 9, né? D9 vezes F9. Eita. Não deu. Peraí. Oi, pode falar. Mas aí, nesse caso, seria para esse tipo de edital, que é tipo prêmio, né? Porque se for, por exemplo, o fundo que tem que apresentar as notas, aí não tem como que eu faço? Porque aí tem que ser algo muito específico, né? Tipo, ou tá tudo bem eu colocar uma diária de ajuda de custo? O que você acha? Olha, você pode botar diária de ajuda de... Ó, aqui deu certo a minha fórmula, tá? Eu fiz assim, D9 vezes D9. Aí já saiu, não precisa nem fazer continha. Respondendo a pergunta da Tarsila, agora eu vou pegar uma outra planilha. A gente tem mais coisas para ver. Ah, não, essa aqui tem coisa importante. Dessa pergunta da Tarsila, no fundo municipal, você pode sim pagar o valor ali do ensaio, e a pessoa pode dar as notas separadamente. Ela vai dar uma nota de ajuda de custo do ensaio e vai dar a nota, que seja R$50, R$200. Porque ela paga a nota pela porcentagem, né? Então, ela dá nota. Agora, na prática, o que eu faço? Quando é esse tipo de edital que é meio detalhado, muito restrito, eu já incluo no valor do cachê, se não for muitos ensaios, né, que não for ficar muito dispare, assim, o cachê, aí eu coloco já dentro do cachê. Aí eu fecho um valor, olha, aí no contrato do artista, eu coloco assim, ó, apresentação, ensaios, 5 ensaios, etc, etc, etc. E no contrato também, uma coisa bem importante é colocar penalidades, porque aí depende, né, da realidade de vocês, mas eu estava com um grupo de 12 artistas lá no Circo Mané, e a galera não vinha no ensaio, então se aluga, né, um espaço, vai metade das pessoas, então se a pessoa faltasse, aí ela era descontada, e estava previsto em contrato, então acabou de faltar. Todo mundo veio em todos os ensaios e deu tudo certo. E todo mundo ganhou. Ô Cris, tu trabalhado o stand-by? Tipo, tu deixa alguém em reserva? Olha, nesse projeto, tu diz? O projeto em si, né? Por exemplo, tu contrata, mas se acontece algum acidente, acontece alguma coisa, o projeto não pode deixar de acontecer. Assim, você pode ter o stand-by, mas se você tiver que pagar a pessoa, tu tem que
justificar no edital, no projeto, né? E aí pode correr o risco de os pareceristas não gostarem muito dessa ideia. Entendi. E se o cara não faltar, não acontecer nada? Aí você vai pagar para uma pessoa do nada, né? Entendi. Pode ser problemático. Acho que pode ser feito, mas pode ser problemático. Eu preferiria fazer assim, ó. Deu um problema, aí ele não vai mais poder se apresentar. Então, eu faço uma carta para a comissão de acompanhamento. Olha, aconteceu tal e tal coisa, estou solicitando a substituição de tal artista. E aí manda, pede urgência e troca de artista, faz um novo contrato e etc. Entendi. Ô, Cris, uma pergunta. Se, no caso, esse caso de penalidade, né? Por exemplo, eu tenho previsto pagar 1.500 para uma pessoa, o pacote inteiro pelo cachê e os ensaios, e no caso, o contrato prevê penalidade, a pessoa faltou nos ensaios, mas se apresentou, então eu vou pagar o cachê e não não os ensaios. Esse valor eu preciso devolver ele, aí isso tem que ser justificado, ele volta para o edital, né, e eu preciso justificar isso na prestação de contas, né, que foi devolvido por conta de a pessoa faltou nos ensaios. Uhum. Então, é mais fácil tu alterar o orçamento na prestação de contas para menos do que para mais, né? Para mais não é possível, isso eu tenho claro. Mas sempre que houver alguma devolução, ela deve ser justificada, né? Sim, você pode, o ideal, aí, principalmente nesses projetos que são bem restritos, né? Falando de fundo municipal, falando de LIC, você pode botar no contrato essa cláusula para meio que forçar, né? Para fazer a pessoa cumprir as cláusulas contratuais, mas no fim você pode até pagar tudo, entendeu? Mas não conta para ninguém. Porque também dá uma dó, né? Devolver o dinheiro para os caixas, porque você não vai poder usar o dinheiro para outra coisa. A não ser que você tenha muito tempo antes, que ele falte nos ensaios da pré-produção e você tenha um tempo. E aí você pega e manda, ainda tem que pedir alteração. É um trabalhão, é um tempo que você vai destacar. Então, eu sugiro, nesses casos, o que eu citei antes era para o Anderly. Então, o Anderly foi mais fácil de fazer a adequação. Na real, ninguém faltou, né? Eu botei a cláusula e aí ninguém faltou. Então, nunca tive que devolver dinheiro. Beleza? Mas acho que vale a pena botar essa cláusula e fazer reunião com a equipe e ler o contrato com a equipe, mostrar aquelas linhas miúdas que o povo não entende. Então, assim, se eu não der nota fiscal, não vou receber. Se eu sou obrigado, se eu não tiver MEI, CNPJ, eu tenho que descontar o imposto. Essas pessoas têm que saber disso aí, tá? Aí uma parte importante, ó, a gente viu a pré-produção, a produção e a divulgação. Por que ela está destacada, ela não está misturada no meio da produção e da pré? Porque a divulgação, ela acontece em todo o tempo, né? Ela pode acontecer na pré e na pós também, né? Durante a produção e na pós. Então, a gente tem um destaque específico, é bem comum de ter o terceiro item da divulgação. E aí, alguns projetos têm uma lista enorme de ações de divulgação que tu vai botar. Ô, Cris, na divulgação, pode botar, tipo, divulgadores, no caso, panfletagem, quem vai colar cartaz e tal, porque muitas vezes a gente não tem tempo, né, de fazer isso. Daí põe um valor para eles, isso é comum, né? Pode botar, bota um valor legal, justo, e pode botar panfletagem, existe esse serviço. Aí você pode botar o serviço, né, a nomenclatura, que as pessoas têm muita dúvida aqui, como é que a gente vai nomear a unidade disso, né? Então, por exemplo, no caso desses tipos de serviço, tu bota como serviço. Porque tem verba, depois eu vou entrar nesses detalhes de aonde botar verba, aonde botar serviço, aonde botar cachê, tá? Que mais? E aí, aqui, por fim, a gente bota impostos quando houver aplicação de impostos. No caso, se você inscrever um projeto de MEI,
aí não tem retenção, né? Então, não precisa botar imposto, mas uma coisa que é bacana, você prevê os senhores ECADs. Então, se seu projeto tiver alguma exibição, né, tocar alguma música, a gente tem que fazer um orçamento lá no site do ECAD, e aí você bota ali, manda um e-mail para eles e pede um orçamento para tal evento, e vai dar lá uma alíquota da taxa do ECAD. O que acontece? O ECAD pode vir ou não no seu evento. Então, quando você menciona esse valor, ou você vai gastar, aí dependendo de qual edital, tu vai gastar esse dinheiro, ou tu vai ter que devolver, né? Se for uns editais mais flexíveis, aí você pode, no final, justificar e falar, olha, não teve taxa de ECAD, e eu gostaria de usar esse dinheiro para outra coisa. Então, tudo que se referir a impostos que você vai pagar, você calcula aqui. Nesse caso, ele teve esse projeto foi inscrito no CPF do mestre e tinha retenção de imposto de renda. Então, como essa alíquota muda todo ano, você tem que ver no dia que você estiver fazendo, aí a alíquota que era 21,39 em cima de 20 mil reais, que era o valor do prêmio, tá? Então, eu calculei essa porcentagem para saber quanto que a gente ia receber, porque no fim das contas não recebeu 20 mil, recebeu 20 mil menos 4.278, porque já retém na fonte, você não recebe e depois vai pagar, o leão já come, né? Ô, Cris, só uma dúvida quanto ao ECAD, ele é opcional, tipo, só paga se eles forem no evento, ou é bom sempre pagar? Olha, eu pago só se for no evento, porque tem muitas controvérsias. Uma multa, assim. Nem é uma multa, é a taxa mesmo, né, por música, aí eles fazem um cálculo se é um evento público, quantidade de pessoas que tiverem no evento, então se tiver 100 pessoas é um valor, se tiver 1.000 pessoas é outro valor. Então, você pode fazer a simulação, tem um negócio, eu não sei se tem ainda, mas você faz uma simulação e vê lá mais ou menos. Outra coisa importante que você pode fazer é pedir para os músicos, se for músicos, né, um show, você pode pedir a liberação dos direitos autorais. Aí existe uma cartinha, um modelo de cartinha, que ele bota o nome dele, da banda, e ele libera os direitos autorais. Ô, Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguns impostos ou taxas que a gente pode ser surpreendido no meio da elaboração, ou na produção mesmo. A gente pode colocar essa rubrica, você acha legal colocar essa rubrica como impostos, recolhimentos, e aí colocar outras taxas não previstas, alguma coisa? Isso pode... O que você acha? Não é bom colocar taxas não previstas. Não é bom, vai perder ponto ali, com certeza. Ou só colocar outras taxas? Não, bota detalhadinho, vai atrás das alíquotas, você pode até, dependendo do edital, né, ter uma gordurinha, né, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ou ter o seu cachê com um valor, assim, mais legalzinho, para você, precisei, quebrou, preciso comprar uma tomada, vou lá e compro do meu dinheiro. Porque tem coisas que não consegue prever, um rolo de fita crepe, mas outras coisas, assim, gerador, locação de gerador é uma grana, tem que prever. Que mais? Seguro. Isso eu coloco, sim, mas é mais esse lance de impostos mesmo, Mas sei lá, alguém não consegue dar nota fiscal, sabe? Alguém só pode dar não sei, alguma coisa que a gente se surpreenda no meio, sei lá. Vamos lá, vamos ver se vocês estão preparados para essa conversa. A Tarsila, acho que já viveu isso, né, Tarsi, num fundo anterior aí. E eu já vivi também isso, de contratar pessoas que
a pessoa passa o orçamento, é R$1.000 para fazer tal serviço. Aí você pega, ganhou o projeto, beleza, vai trabalhar. Agora, então agora eu preciso da tua nota fiscal, e você vai pagar, tem que ir lá no Pró-Cidadão tirar sua nota, porque a pessoa não tem bloquinho de nota. Na época não tinha, sei lá, agora é tudo eletrônico. Mas, aí a pessoa, mas eu tive que pagar 5%, então eu paguei R$50 para a nota fiscal, e que eu tive que me deslocar, e aí eu não vou mais receber 1.000, eu vou receber 994, sei lá, né, 950. E assim, isso é a lei da vida, é a lei, são os impostos que a gente, quem faz as coisas certinhas, pagam impostos. E a gente está recebendo um recurso público, e a gente tem que prestar as contas bem certinho e recolher os impostos. A gente tem que girar, né? Apesar de, a gente não saber muitas vezes para onde vão esses impostos, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, a minha sugestão é, quando contratar alguém, você já vai contratar perguntando se a pessoa é MEI ou se ela é CPF. Meu é CPF, eu não tenho nota, nunca fiz nota. Então, se você quiser trabalhar comigo, você vai ter que ir lá no Pró-Cidadão tirar uma nota, tá? Aí você já faz seu orçamento incluindo esses custos, né? Porque você vai ter que tirar uma nota. Vamos pensar no fundo municipal, que ele é mais restrito. Então, em vez da pessoa te cobrar R$1.000, ela cobra 1.100, se for o caso. E aí ela dá nota, cobra 1.100, recebe 1.100, e aí ela desconta os impostos dela. Não vale a pena a gente se complicar por causa de, dessas coisinhas que acontecem muito, principalmente os artistas que, não menores, mas que têm esses cachês mais baratinhos, as pessoas não estão acostumadas. Quanto mais você profissionalizar, pegar pessoas mais experientes, precisa de nota? Sim, tranquilo, tenho nota, beleza. Sabe? Ô, Cris, eu tenho uma dúvida. No nosso caso, a gente pensa, em escrever projetos anuais, nos quais os professores, a gente não executou ainda, mas a gente prevê que os professores trabalham mês a mês e recebem por mês. Eles têm que nos dar uma nota fiscal mensal, todo mês ir lá, tirar a nota e nos trazer para receber. Isso para mim fica claro. Só que também eu ouvi falar da opção do recibo de pessoa autônoma. Aí eu queria ver se cabe falar disso aqui e agora, não sei. A gente pode falar no finalzinho dessas deduções, porque é uma continha meio chatinha, vocês vão ficar estressadas com esse negócio do RPA. Mas no finalzinho eu passo para vocês como é que funciona isso, a contratação e essas deduções de impostos. Já anotei aqui. Outra coisa que pode fazer, nesses casos assim recorrentes, é você negociar 3 parcelas. Por exemplo, se é um ano inteiro, depende muito, da realidade, mas você pode pagar em 2 meses um tanto, mais 2 meses outro tanto, e no final outro. Mas se no orçamento está previsto pagamento mês a mês, eu preciso ter as notas mês a mês, né? Precisa mês a mês. E no caso do RPA é uma porcentagem, então também dá no mesmo que você fazer uma vez só ou fazer 8 vezes. Beleza? Nessa hora que é importante o contador, porque um RPA acaba saindo mais caro do que uma nota avulsa pro prestador de serviço. É verdade. Eu já faz uns anos que eu não trabalho mais com pessoa física. Eu já contrato quem tem MEI. Porque não me esquenta, eu nem sei mais o que é me esquentar a cabeça com isso. Aí, nesse negócio do S-Cultura, muita gente que não tem, e aí fica, mas Cris, como é que tira RPA, como é que faz? E eu nem sabia direito, porque eu não uso mais. Deixa eu ver aqui uma outra para vocês. Eu tenho MEI, pode me contratar. Opa! Eu, por exemplo, não posso ter MEI, porque eu tenho uma microempresa, então sempre que alguém me contratar, eu tenho que fazer uma nota avulsa. Uhum. Na verdade, tua empresa não pode dar nota? Depende do trabalho. Entendi. Eu faço algumas coisas que tem no meu CNAE, mas outras não. Então... Entendi. Já tem que incluir no orçamento, aquela coisa.
Vamos para a planilha da convenção, que é um evento, um pouquinho maior. Abriu aí? Essa aqui já tá mais moderninha, tá? Nesta planilha, eu tenho... Estão vendo, né? Alguém fala oi? Sim. 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 Essa aqui eu tenho uma coluna extra, porque ela, no fundo municipal, ele pedia também o cronograma. Então, eu dizia o que eu ia fazer, o período, né, que ia acontecer essas coisas. Então, a gente tem aqui mudou, né, o formato coordenação de produção. Aí já é uma função diferente, porque tem produtor executivo, né, aquele projeto rapidão, só para pegar e executar. Esse aqui, como é muita gente, precisa ter uma pessoa para coordenar todos os produtores. 6 meses, tá? Aí, valor por mês. Aí, como que eu calculo isso? Quanto tempo que eu vou ter que dedicar do meu mês para poder tocar esse projeto? Então, tipo, mais ou menos uma média aí, tirando de 4.000, né, que é um valor legal para um produtor ganhar por mês. Então, eu botei esse valor. Assistência de produção, depois... Cris, Oi. deixa eu interromper aqui. Vamos supor que coordenação de produção você coloca para tá pagando uma pessoa. Você deixa essa pessoa contratar assistentes ou você calcula, por exemplo, 2 pessoas coordenando a produção? Normalmente você faz o quê? Normalmente o coordenador é um só, exceto ali... Vamos supor outra situação, vamos dizer produção, em termos de, vamos dizer, de obra teatral. Aí, ou não, de uma produção de um curta-metragem. É a produção e aí tem o primeiro assistente e o segundo assistente. Você coloca a primeira assistente, segundo assistente, ou você coloca uma verba para produção e aí o produtor... Sim, eu coloco separar, tanto faz, tá? Esse aqui não tem muito problema. Se eu vou ter 3 assistentes de produção, eu posso colocar 1, 2, 3, ou eu faço como aquela continha, como a gente fez nos ensaios ali, né? Coloco aqui que são 3 pessoas. 3 pessoas. E aí eu boto os valores. Isso aqui corre o risco de... Vai que o avaliador não lê direito, né? E aí ele olha que o valor é 900 também. Aí ele vai falar, poxa vida. Deixa eu desfazer isso aqui, porque isso é o que eu estou executando. Se eu mexer, aí vai dar merda. Ó, se eu colocar o valor do assistente de produção, o mesmo valor do coordenador, o avaliador vai dar uma pirada ali, ele vai falar, essa pessoa tá maluca, né, porque o coordenador tem muito mais responsabilidade, trabalha muito mais, então tem que observar esse tipo de coerência, tá, gente, bem importante. Cris, mais uma dúvida, eu acho que é semelhante ao que a Vanusa perguntou, por exemplo, se no assistente de produção, digamos que fosse um projeto nosso, fosse professor, né, só que eu tenho 9 professores, né? Então, a quantidade aqui é dos meses, não dos professores. Só que se cada professor, digamos que receba R$1.000 por mês, eu botar aqui o valor unitário 9.000, pelo menos para mim fica confuso entender que não é um professor recebendo 9.000, que são 9 recebendo 1.000. E na tabela da LIC, por exemplo, isso não fica claro. Então, como é que você colocou? Colocou tudo junto? Eu botei tudo junto, só que eu botei num anexo uma tabela com as funções, com os cargos, funções e quantidades, como um complemento. Só que se um avaliador não lê os anexos, por exemplo, ou passa batido, ele não entende, talvez ele vê 9.000. Então, tu recomenda botar entre parênteses do lado do professores 9 pessoas? 9... Sim, você pode botar entre parênteses 9 pessoas por R$1.000 mensais.
Aí então, tá melhor falar o óbvio, né? É melhor botar mais do que correr o risco de alguém não entender, é isso? Isso, de uma maneira bem objetiva, né? A planilha não tem muito espaço para você escrever um parágrafo ali na célula, mas você pode colocar ali, então, professores, aí entre parênteses, 9 professores por mês, e aí depois aqui na C, D e E, né, você vai colocar, são 8 meses ou 12 meses, tá? Daí bota quanto que vai, né? 9 por 12. Tá, mais uma interrupção, desculpa. Você realmente pratica esses R$300 por mês ou você, no contrato, você paga em 2 vezes esse 1.800 que deu no total? Esse aqui eu tô pagando só no final. Ah, legal. Esses meses, então, você coloca meio que ao tempo de trabalho para o parecerista entender isso, assim. Até alguém, eu acho que da Sara, acho que teve um problema, né, de projeto que eles não entenderam que era tanto tempo. Sim, a gente botou prevê os 6 meses de trabalho e não ficou tão claro que no valor do pagamento a gente botou um pagamento único, daí não ficou claro e o parecerista achou caro, tipo, 6 mil para um produtor, daí, e na verdade eram 6 meses de trabalho, né, eram 1.000 por mês, não ficou claro e a gente não conseguiu, perdeu nota. Para vocês verem como realmente tem que dizer o óbvio e tem que cruzar tudo, porque aí, nesse caso, ó, na prática, né, quando vocês estiverem cruzando a informação, tu vai botar aqui, você botou 6 meses, né, ok, então eu vou lá no roteiro e vou ver se o meu assistente de produção vai estar no mês 1, no mês 2, no mês 3, mês 4, mês 5 e mês 6. Ou se ele começar no mês 3, por exemplo, né, então eu conto se ali tá, né, as funções dele. No formato da LIC, inclusive, ele tem uma outra tabelinha, deixa eu ver se já abriu aqui, eu tô abrindo para mostrar para vocês. Ele tem uma outra tabelinha que você coloca também o valor do cachê, aí você tem um detalhamento maior, quem é que vai fazer, qual é a função e qual o período de trabalho dessa pessoa. Ô, Cris, desculpa, só para dar um exemplo. Pode me interromper sempre para a gente não ficar com dúvida. A gente apresentou um projeto na LIC, na qual a gente, ele foi aprovado, né? Mas para simplificar o orçamento, eu e a Amanda, a gente botou uma linha que era materiais na pré-produção, que era o material comprado para o ano inteiro de oficinas, né, com crianças. E deu, tipo, 7 mil e pouco. Só que nos anexos, a gente botou ele especificado, esse orçamento, todas as linhas de tudo que seria comprado, que totalizava 7 mil e pouco. Ele estava nos anexos no projeto entregue e no projeto, no pendrive, tudo. E foi mandado um ofício pedindo que a gente exemplificasse o que seria os materiais. E já estava lá, entende? Então, essa é uma prova de que eles não viram os anexos, entende? Então, às vezes, passa batido mesmo, né? E até que ali, que é uma coisa que eles fazem sistematicamente, a cada 2 meses, né? Tem tempo para avaliar. Quando é edital assim, é uma correria, os caras recebem 40 projetos para resolver em uma semana, então é mais delicado. Mas o Dali que realmente tem algumas falhinhas ali. Olha, gente, aqui, por exemplo, tem a curadoria. Então, eu tenho uma verba, porque eu não sabia quantas pessoas iam fazer a curadoria, se ia ter muitas inscrições, se ia ter poucas inscrições. Então, eu botei uma verba aqui, né, meio aleatória, não aleatória, né, mas um valor mais ou menos. Mas também para outros projetos que eu já fiz desse, eu não tinha verba para curadoria, daí eu ficava que nem uma doida selecionando números circenses, né? E aí agora eu peguei, contratei umas pessoas que estão avaliando os projetos, as inscrições. Partindo depois para... E aí, assim, ó, o projeto já está há 1 ano, né? Era para estar acontecendo agora. Então, ele já foi lançado desde novembro do ano passado, e só tá rolando isso. Eu fiz as artes, né, tá com a divulgação. Depois entrem lá na página Convenção Floripa, para vocês acompanharem essa execução. E aí tá rolando, só fiz isso, só trabalhei com isso, só gastei com isso até agora. Então, a execução mesmo dele
que é o grosso, é no mês do evento, que são 4 dias de evento. Então, muitas coisas eu vou pagar só lá no mês do evento, né? Então, locação de equipamento, eu previ aqui o valorzinho, tá defasado já esse valor, né? Mas isso aqui é um equipamento de um preço amigo, tá? Botei 4 diárias, então o cara vai falar, bom, ela vai alugar o equipamento, o evento tem 4 dias, então ela botou 4 diárias. Equipe de produção local, 3 cachês, então aqui, como ele diz cachê, entende-se, né, que é um pagamento para uma pessoa, então, são 3 pessoas, não foi necessário botar aquele detalhamento. Não é diária, né, se fosse diária, eu teria que fazer a continha. Técnico, né, aí você prevê todo o staff que vai precisar no evento, então, bota técnico, bota segurança, cachê dos artistas, locação para o ônibus. Aí, por exemplo, eu vou lá no meu projeto, eu digo, as pessoas vão ficar num lugar fixo e elas vão se deslocar para uma praça que vai ter um cortejo e apresentações circenses. Então, eu tenho que alugar um ônibus para levar todo esse povo. Como é que eles vão ir para lá, né? Tem gente que vem de toda parte do mundo, vem de avião, então tem que ter isso. E ali eu justifico também, eu falo em algum momento, por que que vai ter o ônibus. Eu não botei aqui também do nada o ônibus, e aí lá no projeto não fala nada. Depois os cachês para os palestrantes, fotografia, pulseirinha de identificação, aí entrou aquele recorte, né, aquele destaque da divulgação, então eu tenho design, o banner é unidade, né, porque é um produto, então sempre quando for produto palpável, é mais fácil de você mensurar a quantidade, né, então você vê ali, ó, pulseirinha, 140 unidades. Por que que eu botei 140 unidades? Porque o meu projeto prevê um atendimento para 120 pessoas. Então, mais a equipe de staff e, né, fotógrafo e tal, 120 pessoas, mais o staff, então, dá 140 unidades. Foi feito orçamento certinho. E aí, assessoria de comunicação, que é a pessoa que faz a gestão das redes sociais. Por enquanto, eu que estou fazendo, mas quando o bicho estiver pegando mesmo, não vou dar conta, não. Alguma dúvida nesse? Vou mostrar outro agora, então. Deixa eu fechar esse aqui. Vamos lá, vamos ver o Floripa Jazz. Então, esse projeto aqui, essa planilha, eu que faço a gestão financeira desse projeto, tá? Mas ele é um projeto idealizado por uma outra pessoa. Nós somos em 3 coordenadores, que é um projeto muito grande, então cada um faz uma frente, né? Um trabalha com a captação, um trabalha com a produção artística mesmo, contato com as bandas, que é o Chico, que é mais da música, e eu fiquei com a parte administrativa. E aí a gente tem um outro formatinho aqui, porque é com base na planilha da Lei Rouanet, que a Lei Rouanet pede um pouquinho mais de informações. E a gente repara que tem na linha A, na coluna A, as numerações, porque quando você apresenta o projeto na Lei Rouanet, ele pode receber alguma diligência. Então, ele vai perguntar assim, referente ao item da coluna, da linha 7, o item 4, né, e aí a gente consegue identificar qual é o questionamento. Antes, eles avaliam o projeto e não reprovam, assim, de primeira, né, eles podem mudar valor, se você botar mais alto o valor, aí eles readequam, para ver se você topa desse jeito. Fala, ficou muito caro esse, então
abaixa, daí você tem que aceitar ou não. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui na pré-produção. E esse aqui tem pouca coisa na pré-produção, mas é um valor grande, tá? Arquiteto, para fazer engenheiro, né, para dar os ARTs, então, se você pensar em fazer um show, um palco, tem que pensar no ART, na certificação, na segurança da montagem do palco, né? Você não pode fazer um evento sem ter o ART. Aluguel de sede, também é um projeto muito grande que precisa trabalhar 1 ano. A gente fica 1 ano trabalhando juntos para poder viabilizar isso. Então, precisa ter um espaço. Aí tem coordenador do projeto, curadores. Você já vê que os valores são diferentes, porque envolve um trabalho mais profundo, né? Ele tem o total de etapa, porque já é um projeto bem maior. E aí, produção, beleza, vai acontecer o festival de música, e vai estar um monte de artista aqui, um monte de coisa acontecendo, então a gente precisa... aqui que eu falei do RT, o anterior era para planejar o palco, né, e o layout do show. Aí, serviços gerais, precisa de carregador, caminhões, ambulância, eventos também tem um limite, tá, gente? Dependendo da quantidade. Se você fizer um evento público, é obrigatório ter contratação de ambulância, bombeiro também, para fazer a guarnição, né? Camarim. Aí, por exemplo, no caso da Lei Rouanet, o camarim, itens alimentícios, você pode comprar na Lei Rouanet. Não pode bebida alcoólica, né? Mas comidas pode. Na LIC não pode. Deixa eu ver se eu vejo mais uma coisa diferente. Hospedagem sem alimentação. Também é uma opção, porque a gente fechou parcerias com restaurantes, então os grupos iam comer nos restaurantes parceiros. Aí a gente consegue... Porque olha só, de hospedagem dá 40 mil reais, é muita grana. O que é clipping? Clipping ou clipagem, que é o jornalista que vai pegar todas as matérias que saírem e vai organizar de uma maneira profissional para você prestar contas. Tem uns modelinhos de clipagem, depois eu posso mandar para vocês, tá? Tem gente que faz clipagem assim, aleatória, faz o print lá da matéria e cola no doc, mas existe uma metodologia, um formato de você colocar a fonte, que dia que saiu, o endereço do site. Mas o outro também vale, tá? A título de prestação de contas também vale. Mas um projeto nesse porte, a gente precisa dar uma prestação de contas muito profissional. Então, precisa contratar. Ô, Cris, olha só, esse projeto já existe há quanto tempo? Esse é do ano passado, mas ele acontece há 10 anos já. Tá, e aí todo ano tem que mandar o projeto para ver se passa. Exatamente. Mas aí, como já foi uma coisa de sucesso, você já tem mais chance, né? Mas a gente tá pelejando agora, tá? A gente captou 30% mais ou menos, porque as empresas não estão arrecadando. Logo, elas não têm grana para pagar de apoio, entendeu? É que a aprovação da Lei Rouanet não é tão difícil, né? Nesse caso especificamente. Ali, no caso, é a captação, né? De 2, 3 anos para cá, é que está complicando um pouco, é a captação mesmo. Gente, assim, um projeto desse, tá? Que tem um público de 10 mil pessoas. A gente não consegue captar R$1.000. Tá feia a coisa mesmo. Então, é fácil botar projeto na LIC, só que também é um projeto... Mas por quê que está acontecendo isso, você sabe? As empresas estão segurando os recursos. Mas eles não têm que pagar, não é destinado a pagar imposto? Sim, sim, é um imposto, as empresas não estão patrocinando. Mas aí, no caso, não é patrocínio, né? Ali é direcionamento no caso da Rouanet. Isenção fiscal, né? Isenção fiscal, Isso, é direcionamento. Mas elas não têm tanto lucro, então elas podem, por exemplo, a Endy, que é o grande patrocinador, eles botavam 400 mil.
Só que a Indy tem milhares de projetos. Claro. Então, desses milhares, eles, né, vão escolher 4. É isso que acontece. Uns pegam, outros não, é uma luta. Porque, na verdade, ninguém está deixando de pagar a luz, né, no caso da Indy. Ela fornece energia e não consigo Não, mas caiu visualizar. também. Caiu também a arrecadação. Orcali também era patrocinador, parou, né? Porque as empresas fecharam, então os prestadores de serviço foram demitidos. É uma crise muito forte, sabe? Está impactando muito. Vamos lá, vamos seguir. Vamos focar na planilha, porque se a gente entrar no âmbito da captação, vocês vão descabelar, gente. Ô, Cris, só uma pergunta. Se tu prevê um orçamento de, sei lá, 200 mil para um evento de 3 meses, digamos que seja oficinas, né? Durante 3 meses. Tu capta só 20%, tu pode começar, tu faz o primeiro mês, aí tu para o projeto. Tem problema isso? Porque tu previu 3 meses, mas só conseguiu executar um. Isso fica mal visto perante, se tu quiser apresentar ele de novo? Não. Você pode fazer a prestação parcial, você pode pedir prorrogação, tem alguns caminhos aí para, né, conseguir finalizar ele, mas você pode fazer uma execução parcial do projeto. Obrigada. Bom, daí depois, né, pensando, e aí quando a gente bola um orçamento como esses, tá? É sempre aquele exercício do roteiro, do cronograma, de pensar nas etapas, o que eu preciso, ponto a ponto, semana a semana, fechar de contrato, para no dia do evento tá todo mundo lá. Então, você vai pensando, né, nas pessoas, dos técnicos, nos fotógrafos, no painel de LED, audiodescrição. No caso da Lei Rouanet, é obrigatório ter ações de acessibilidade, então, não que sejam todas as ações, mas você pode optar a colocar audiodescrição, libras, né, mas como era um festival de música, jazz, muita música instrumental, a gente não botou muito libras, porque tinha poucas músicas cantadas. O que mais? Aí aqui é entre os cachês, e a gente botou separadinho, tá? Isso, eu vou passar rapidamente para vocês, porque é bem complexo, né? Para vocês não ficarem confusos. Mas é bem no formato da Lei Rouanet. Você prevê passagens, aqui tudo valor de passagem. Tem que colocar certinho, assim, ó, o trajeto, Rio de Janeiro, Florianópolis, Rio de Janeiro, tá? O que é passagem? Para quantos dias? 7 dias. Quantidade? São 2 pessoas. Aqui, ó, esse artista aqui, ele é internacional, ele é brasileiro, só que ele é um artista internacional. Ele e a esposa dele, então são 2 pessoas, tá? Ocorrência, acontece uma vez só. O que mais? Aí a gente já vai pensar, bom, palco, né? Vai acontecer o show lá, o cara vai estar lá no dia, então aí vem esse bloco de serviços que vão acontecer no dia do evento. E aí reparem aqui na coluna C o tipo das verbas, né? Dia, pode ser diária ou dia, né? Pode ser serviço, ó, limpeza, serviço. Porque aqui a gente vai contratar uma empresa que preste esse serviço, que vai dar nota direitinho. Lá no meu projeto da convenção, eu vou contratar uma pessoa que faça a limpeza entendeu? Um autônomo. Aí a gente tem licenças, recolhimentos, né, os impostos. Aqui foi outra pessoa que fez o orçamento, então outros termos e tal, mas é a mesma coisa. Seguros e licenças. Depois a gente tem advogado, contador, tem que ter contrato em tudo. Então, um projeto assim tem que ter contrato com advogado, com advogado. E aqui entre os cachês. Aí vocês caem para trás, ó, 60 mil. Um cachê. A gente botou 60, mas a Lei Rouanet baixou o valor. Ali topou por menos. Os cachezinhos.
E aí, ó, recolhimento ECAD. Caso de evento aberto, do evento ser aberto e gratuito. Aí é 7.200, é mais caro, tá? Quando você faz o evento gratuito, é mais caro. Depois a divulgação, tudo separadinho. Aí vocês podem reparar nas unidades, olha como repete bastante esse item unidades aqui na divulgação. Flyer, folder, 20.000 folders, 200 camisetas. Aí tem todas as inserções de mídia, né? A gente tem, assim, rádio, InfoTV. E aí, beleza. Aí só vou mostrar agora rapidão o da LIC, que é o mesmo projeto. Ó, aqui, que aconteceu ano passado, né? Ah, não tá passando a tela, né? Peraí, deixa eu mandar para vocês. Vocês estão bem? Estão respirando? Ai, meu Deus, é muita coisa. Ai, eu tô morrendo de cabeça. Misericórdia. Tá chato, né? Vamos conversar um pouco. Deixa eu só mostrar rapidinho esse da LIC. Olha, vocês têm que ganhar horrores quem faz essas coisas. Meu Deus. Um detalhe, tá? Que eu queria mostrar para vocês. Vamos pensar. Esse projeto foda pra caramba, que é consagrado, acontece há 10 anos, né? Olha só o tamanho da justificativa. É um parágrafo. E ele usa essa sempre justificativa em todos, só muda um pouquinho aonde que vai fazer, aqui assim, né? E usa a mesma justificativa, sempre. Na Lei Rouanet, olha só como é objetivo e simples. Produto principal, lembra do objeto? Vamos dar uma repassada aqui. O que é, aonde acontecerá, quando acontecerá e de que maneira, né? 37 apresentações, ó, em palcos pela cidade. Aqui ele pede, né, a programação e tal. Quando tu coloca tudo isso, Cris, tu já entrou em contato certos locais ou não? Alguns a gente já sabe como é que funciona, né? Os espaços, tu fala? É. Alguns espaços a gente já sabe, por exemplo, no SIC, quero fazer lá no MIS. Aí eles têm um edital que abre todo mês para você se inscrever. Tem uma taxinha, então a gente já sabe mais ou menos esses valores. Mas se for uma coisa que tu não saiba, então entre em contato, pergunta o orçamento, vou apresentar lá no Teatro da Ubro, quando tiver aberto, né? Aí pergunta se tem taxa, como é que funciona. Se você vai fazer gratuito, aí eles cedem o espaço. No TAC, por exemplo, tem uma tabela de preços diferenciada. E aí tu já tem que ver a agenda, né? Ver a agenda, exatamente. Isso é uma das primeiras coisas que faz, porque é muito difícil aqui em Floripa, né? Muito. Ó o objetivo geral, gente. Lembra que a gente falou, o objeto, ele é uma frase, né? E o objetivo geral, ele é uma frase um pouco mais detalhada. Então, nessa frase detalhada, ele fala o que é, quando vai ser, né, quantas apresentações, e ele dá um breve justificativa. Ele fala assim, visando fomentar a cultura cultural e acesso aos produtos culturais. Então, ele dá um porquezinho ali. Aqui, ó, que eu comentei antes, que para quem vai fazer LIC, né? Então, você tem que botar o nome da pessoa e ele é todo interligado, porque você vai ter que anexar o currículo da Cristina Vilar de Souza, ela vai ter que dar uma carta de anuência, e depois, quando estiver trabalhando, dá a nota fiscal, né? E você tem que anexar tudo isso, que aí na próxima aula eu vou falar como é que funciona essas prestações de contas. E esse caso, ele tem que ser bem específico. Se eu mudar o valor, ou se a Cristina não vai trabalhar mais tanto tempo assim, eu estou saindo do grupo. Então, eu tenho que mandar cartinha para ele, justificar, e pedir para alterar e chamar outra pessoa. Ô, Cris, no caso, assim,
tem que especificar os nomes aqui nessa tabela, porque, por exemplo, os professores, eu boto a mesma função e eu botaria a lista de nomes ali onde estava a Cristina, por exemplo, todos eles? Olha, eu colocaria, mas o teu projeto aprovou, né? Deu tudo certo. Sim, sem os nomes, mas para saber, assim... Eu colocaria o nome do professor X, o que ele vai fazer aqui, né? Aula de grafite, tal, quantas horas no projeto todo, né? Aqui é por hora. Aí eu colocaria um por um. Entendi, obrigada. Mas se ele passou assim, ninguém perguntou nada, beleza. Olha o cronograma dali, que é diferente, gente. O cronograma aqui, ele pede o tempo que acontece e você tem que botar o valor para facilitar a vida deles lá quando estiverem conferindo. E aí vamos chegar no... aqui ele tem a tabelinha da divulgação, que você tem que também botar... Como na planilha orçamentária não tem espaço para botar todo o detalhamento, né? Aqui você tem plano de divulgação para você botar tipo de papel, tamanho do folder, né? Para depois, quando prestar contas, eles pegam isso e vão olhar se é no papel de 180 gramas ou olha na nota fiscal, tá? Que mais? Eu tô falando muito disso, acho que tem nosso amigo de Xaxim, né? Tá ali, não sei se tem lei de incentivo ali. Tô falando pra galera de Floripa. Aqui nas... Oi, perdão. E aí, tudo bem? Tudo certo, boa noite. Aqui tem pouca coisa, na verdade, né? Bem pouca coisa. Saiu, na verdade, em Chapecó, que é a cidade vizinha aqui. Hoje, inclusive, um projeto para um edital, né? Para a cidade mesmo. Mas para Xaxim, para Xaxim especificamente, que é onde o nosso coletivo está sediado, não tem. Mas Xaxim, eu acho que já saiu da Lei Aldir Blanc, não saiu? Eu vou olhar. Sim, lá. Só da Aldir Blanc, isso. Da Aldir Blanc saiu, tá acontecendo e tal. A gente tá no processo, inclusive tô fazendo parte do Conselho de Cultura. E aí tô dentro desse processo. Tá bem interessante, um aprendizado bem grande, assim. Boa. Então, é legal esse para você, porque como vocês estão aí na região de Chapecó, tem as empresas, né, da Aurora, né, tem essas empresas de alimentícias que podem captar pela Lei Rouanet. Tu pode fazer projeto pela Lei Rouanet. Sim, verdade. É uma possibilidade. Estamos almejando isso, né? Inclusive, mais adiante, quando a gente estiver mais preparado também e tal. Mas dá sim, é uma possibilidade. A gente quase conseguiu um projetinho ali uma vez. Eu fui avaliar um lá em Xanxerê. Aí tinha alguns projetos relacionados com essas grandes empresas aí. Então, gente, só para finalizar isso aqui, nessa primeira tabelinha, que eu comentei lá no começo da aula, o orçamento aqui é tudo que entra do recurso da LIC, que é do recurso municipal. Ele dá um total de 188 mil, tá? Estão vendo aqui, ó, aqui embaixo. E aí ele repete, daí você pensa, pô, tão maluco, mas aí se você ler direitinho, ele diz assim, orçamento de todo o projeto, incluindo recursos de outros mecanismos. Também se você vai, por exemplo, cobrar ingresso, aí você coloca ali a receita de ingresso, que o avaliador vai ver. Por exemplo, nesse nosso aqui, a gente botou só cachê de artista. E aí, se ele for avaliar, ele vai pensar, mas tá, o artista vai tocar sem microfone, sem palco, não vai ter folder. Então, a gente botou todo o orçamento da Lei Rouanet aqui também, entendeu? Para eles verem a amplitude do trabalho, né? É isso, de orçamento. E aí, a gente passa uma rodada para ver as dúvidas de vocês. E eu vou dar uma faladinha sobre esses termos aqui. Peraí, deixa eu abrir o e-book. O e-book lá que eu enviei para vocês, aqui então tem vocês clicam aqui que tem o link para um modelinho de planilha, e já façam isso nesse exercício
para começar a botar o projeto de vocês no ar, né? Começar a orçar, saber quanto que vai custar. Então, aqui a gente destacou alguns detalhes que as pessoas têm dúvida, né? Como é que eu boto, onde que eu aplico o cachê? Então, o cachê normalmente ele é direcionado para artistas ou técnicos, né, relacionados a artistas. Agora, se for um técnico eletricista, por exemplo, você pode botar um serviço. Unidade. Então, unidade sempre nos itens palpáveis, né, que você tem que mensurar quantidades de itens. Serviço, então, é o mesmo que o cachê, só que de uma maneira, né, de serviços mais globais, mais genéricos, né? Verba também é um valor que pode ser. Normalmente a gente bota verba quando a gente não consegue mensurar, né? Ou se vai durar. Eu vou contratar um trabalho que pode durar 1 mês ou 3 meses. Então, eu fecho um contrato por uma verba com esse tal profissional. Daí, diárias, né? Que são usadas nas locações e remunerações também de técnicos. Semanas e meses. Basicamente é isso, tá? E eu esqueci de botar a alíquota, que aí entra naquela faixinha que a gente falou dos impostos. Então, tem alguns editais que você vai ter que colocar a alíquota do imposto de renda e do RPA, né? E também do ISS. Ok? Aí, eu botei sempre as dicas da Cris, né? Então, ele diz assim, todas as contratações devem emitir nota fiscal, portanto, faça o valor real praticado no mercado para que tenha coerência. E aí, a gente tem uma grande briga no setor e a gente quer fazer aqui pelo conselho uma tabela de valores praticados, e acontece muito na LIC que eles reprovam projetos e falam assim, o valor está muito alto. Tipo, você está contratando um artista plástico, um artista que vai pintar lá um mural. Não, esse cachê é muito alto, mas a gente não tem uma base e da cabeça dos avaliadores, eles acham que é alto, e às vezes não é. Então, só existe uma tabela, que é a da FGV, que já está desatualizada, é da região do Sudeste, que é outra realidade. Então, em breve, tomara que a gente consiga fazer uma tabela de valores de Santa Catarina, mas é sempre, então, né, fazer aquele orçamento, aquela média dos valores bem justos, tá? Depois a prestação de contas. Aqui fala do ECAD. E aí, agora eu quero ouvir vocês, que hoje só eu falei. Vamos alongar. Alongando. A Vanusa vai puxar um alongamento agora. Deixa eu parar. E aí, fala, Andréia, o que você pensou para o seu projeto de orçamento? Olha, minha filha, depois dessa numerarada toda aí, meu Deus. Fala para mim, o que você quer fazer? Qual que é o seu projeto agora? Eu quero da Costa da Lagoa. Da Costa da Lagoa da oficina, né? É. Então, e tu quer fazer para qual edital? Não sei. Eu acho que o LIC seria ideal para ela, né? Mas aí precisa ter contato de captação, Captador, né? Senão é uma função e tu vai ficar triste, vai desanimar, porque aqui em Floripa já funciona aquelas coisas de QI, as panelinhas, né? É muito difícil de conseguir. A Vanusa sofre horrores comigo, coitada. Mas vai preparando, né? Ano que vem tem fundo e tal. Mas vamos pensar, então, no teu projeto. Tu mora na costa? Ou tu vai pegar o barquinho? Não, eu moro nos ingleses, mas a minha família tem casa na costa. Tu vai pegar barquinho, né? Uhum. Então, tu tem que contratar o transporte, né? Dependendo do... Aí você pode pegar e comprar o passe, pedir nota fiscal para eles, né? Já comprar o pacote de passes que você vai precisar para ir para lá. Você tem que conseguir o lugar, né, que vai dar a oficina. Se esse lugar vai ser gratuito ou você vai alugar,
Vai ser importante você saber, porque se for gratuito, você já diz lá na sua justificativa que você tem um lugar, e se você tiver que pagar, você também vai perguntar quanto custa e botar no teu orçamento. Na verdade, os únicos lugares que tem lá que daria de usar é o salão paroquial, e tem a escola, né? E agora eles fizeram um heliporto maravilhoso. Ah, é? Eu lembro que o dia que eu cheguei lá, eles estavam inaugurando. E ainda é um palco maravilhoso. Já comecei a imaginar um monte de coisa ali. Olha, boa ideia. Falei com um amigo meu que ele é o presidente da Associação dos Moradores lá. Eu falei, posso dançar? Ele, à vontade. Eu disse, então me aguarde. Que legal. Então, daí, beleza. Então, a gente vai começar a pensar assim, dessa maneira cronologicamente, né? Então, quero lá fazer um projeto lá. Então, você vai pensar, como é que eu vou chegar lá? Beleza, resolvemos o transporte. Orço o transporte, você vai ter que saber quantos dias vão ser, né? Quanto tempo vai durar o seu projeto? Quantas vezes você vai ter que ir lá para saber quantos passes você vai comprar? Aí, a locação do espaço, beleza, tem o espaço. Aí, tem que ver se o espaço é adequado, né? Ou se vai estar limpo, se vai locar, né? Ele tem que estar limpo. Ou se você vai precisar limpar, preparar. Vai precisar comprar uma barra, né? Se não tem barra, como é que vai fazer aquela barra móvel? Vai pensar nisso. Então, aí você vai agora pensar como eu vou preparar o espaço para receber essas pessoas. Aí, beleza. Pensou tudo isso. Aí, como que essas pessoas vão ficar sabendo do meu projeto? Porque não adianta você fazer tudo lá e ficar lá esperando. Então, você vai ter que divulgar. Aí pensa, como é que vou divulgar lá na Costa da Lagoa? Vou fazer cartazes, distribuir nos pontos, né, no ponto lá da Lagoa. Que mais? Botar no Face, porque aí também não é só você fazer lá, você tem que mostrar para o mundo que você está fazendo um negócio tão legal, tão diferente. Então, vou fazer uma postagem bacana, uma artezinha, um designer. Então, aí tu vai resolvendo a tua divulgação. Né? Como eu sou manezinha da Costa, eu nasci na Costa, nasci em casa, meu pai fez parto, eu digo que eu sou a mané. A galera toda me conhece, né? Porque eu digo que a Costa agora é que tem pessoas vindo de fora, mas lá todo mundo é parente de todo mundo, né? Porque todo mundo acabou casando com primo, isso e aquilo. Então, tipo assim, eu já tenho uma lista no WhatsApp, tem um grupo no WhatsApp de mães que já fizeram, né? André, para acabar isso, a gente tem que fazer esse projeto, tem que ter. Tipo assim, já tem umas 20, 30 crianças que eu chego lá, elas me veem e enlouquecem. Quando é que vai começar, professora? Outra coisa que você pode fazer também é um projeto piloto. É tipo um testezinho antes de fazer esse projeto. Então, você convida, faz uns testes, registra, tira fotos, para quando você fizer o projeto, você ter um material. Depois que você pensar na divulgação, aí isso vai ser bem simples, né, de resolver. Mas por mais que você já tenha o grupo de WhatsApp, é uma maneira bem profissional você demonstrar que vai fazer uma divulgação de cartaz, que o patrocinador, ele quer aparecer a marquinha dele lá. Então, tu tem que, né, divulgar para o mundo e divulgar para o seu público-alvo. Aí, tu vai fazer inscrição. Como é que você vai fazer inscrição? Você vai fazer fichas? Você precisa de material para preencher contrato, ficha? Fala, Tarci. Eu ia te perguntar ali quando você mostrou a planilha de orçamento, eu acho que pode ser até uma pergunta meio boba, mas eu vi que teve um projeto que você colocou o banner, né? Você acha que, diante de todos os meios de divulgação, como cartazes, mídias sociais, você acha que o banner é legal, que é algo que pesa, assim, positivamente, ou você acha que é algo dispensável? Depende muito. Por exemplo, no projeto da convenção, que vai ter apresentação na rua, e muita gente vai passar ali que não sabe o que está acontecendo, então ela vai bater o olho lá e vai ler a informação, e vai ler da onde que vem o recurso, vai ler que é de graça, então é uma comunicação. Para quem está no evento não faz muita diferença, né? Mas para quando você fizer uma ação para fora, assim, é importante ter o banner. Mas, assim, se você vai fazer
uma oficina por um ano, que todo mundo vai se encontrar, já vai se encontrar naquela salinha e já vai saber, de repente não precisa de um banner para isso. Uma coisa Aí que eu... Cartaz. Só o cartaz e as mídias. Cartaz, Aí você insere todas, assim, no formulário de inscrição, tu bota a fotinho. Eu vou mandar depois para vocês o site da convenção, para vocês verem. Tu abre o site e já tem o nome do evento e os patrocinadores. E isso depois para prestação de contas vai ajudar bastante, né? Porque você cumpre o dever de comunicar. Outra coisa que eu ia falar... uma coisa que eu não tô mais botando é panfleto. Tem horror a panfleto. Não é sustentável, não é ecológico, as pessoas pegam e jogam fora. Então, assim, só em extrema necessidade, mas é uma opinião minha. O que mais? Existe lambe-lambe ainda? Ai, lambe-lambe eu adoro. Ai, eu amo. Mas tem, aqui em Floripa a gente tem probleminhas, né? Que a prefeitura não gosta, e aí vai multar o teu evento, dependendo de onde você botar. O que é lambe-lambe? É aqueles cartazes que botam no poste ou em tapume. Muito bom. Lambe-lambe. Tem um cartaz baratinho, né? Você faz no offset. Normalmente é em tapume de obra, assim, coloca um do lado do outro, e a pessoa passa de ônibus e vê só uma coisa. Então, eu acho super comunicável o lambe-lambe. Aqui em Floripa não tem muito, né? Tu é paulista, Vanusa? Tu é da onde? Não, mas eu morei lá. Eu sou do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Mas lá em São Paulo era bem comum, assim, é uma coisa comunicável. Aqui uma coisa bem interessante que tem é ônibus, né? Busdoor, Busdoor, que também pode ser, não precisa ser né? É isso aí. Isso aí, pode colocar. Acho que é uma boa também. Outdoor também, tem lugares que você tem um público-alvo específico, que frequenta, eu vou fazer um evento para o povo da UFSC, para os jovens que estão lá, que estudam na UFSC, eu boto um outdoor na UFSC, custa R$2.000, dependendo do orçamento, 15 dias, R$2.000, e todo mundo que passar ali vai ver. O impulsionamento também, impulsionamento de Facebook, dependendo da fonte de recurso, você não consegue pagar corretamente, tá? Então, por isso que se contrata o assessor de imprensa, porque aí você paga o valor, e aí o assessor de imprensa faz os anúncios para você, ou um gestor de redes sociais. Mas no caso da LIC e do Fundo Municipal, que tem esse princípio da lei de licitação, a gente vai falar isso na aula que vem, tá? Mais a fundo, mas é um processo assim, ó, é um kit, né, que você tem que fazer. Fez o serviço, primeiro, contratou, assina contrato, faz o serviço, recebe a nota, faz o pagamento, aí guarda o comprovante do pagamento e depois ainda tira o extrato do banco. E tem que estar, assim, um atrás do outro, né? Contrato, pagamento, etc, etc. Então, isso a gente fala na aula que vem, mas essa é bem importante. E aí, assim, por que eu falei isso? O impulsionamento, você tem que pagar antes de acontecer. Então, não pode ir para ali e para fundo municipal, porque você não pode pagar nada antes de acontecer o serviço, que é uma regra para justamente evitar de você contratar uma pessoa que não vá cumprir o serviço, e aí tu vai se encrencar, entendeu? Eu vou chamar lá meu amigo que faz tal coisa, que ele é meu amigo, mas aí o cara pega e some. E aí você fica numa situação complicadíssima, porque você já pagou, e pior então se não for amigo, você contratou as camisetas de fulano, e o cara não entrega, some, e aí como é que você vai fazer? Você vai ter que devolver esse dinheiro. E aí, só mais um detalhezinho de orçamento, que todo mundo fica também com dúvida, se descabelando, taxas bancárias. Não pode incluir no orçamento taxas bancárias, tá? Então, você tem que arcar com essas taxas. Então, já considere também nos seus custos individuais esse gasto. Aí você inclui no teu cachê. É. Do produtor executivo, no caso. É.
Isso aí. E tentar abrir, quando abrir a conta, né, quando você é aprovado no projeto, você abre a conta, e aí falar, prestar bastante atenção, porque eles vendem uns pacotes e quando tu vai ver, tá cobrando R$ 40 de taxa. Então, tem que pedir uma conta sem taxa ou uma conta com uma taxa mínima de R$ 15, para vocês não terem maiores problemas. Transferência bancária, também as transferências têm taxinhas, né? Então, todos esses pingadinhos existiu aí... uma lei de que dinheiro de prêmio ou dinheiro destinado à cultura não deveria deveria ser isento de taxas bancárias? Tem uma determinação, eu acho que eu tenho isso guardado em algum lugar. Para a Lei Rouanet, a gente consegue abrir a conta sem taxa. Mas nos que eu estou fazendo do Anderly, no banco que eu vou, eles não têm conhecimento. Eu sempre fico 2 horas lá para abrir uma conta de projeto, e eles fazem toda aquela coisa como se fosse abrir uma conta, pedir crédito, e não sabem esse tipo de isenção. Aí eu já apresentei essa determinação, e eles falam, ah, não, porque isso é nacional, e esse projeto é estadual, assim, um monte de coisinha, mas eu acho que não deveria, não. Sara? Isso, uma coisa legal também é, lógico que nem todo mundo vai ter, né? Mas, por exemplo, você abre a conta no Banco do Brasil, que é um banco mais comum e não cobra taxa, e buscar profissionais que tenham conta no Banco do Brasil, né? E aí a transferência não é cobrada, essa é uma opção também, sendo que o Banco do Brasil é um dos mais populares, né? Até porque quando você recebe o projeto, você tem que abrir, ou no Banco do Brasil, eles indicam onde você abre o banco. Então, se for da prefeitura, é uma conta na Caixa, se for do Estado, é uma conta no Banco do Brasil. Mas, assim, às vezes você tem um super profissional e ele não tem no Banco do Brasil, né? Então, já faz o orçamento para cobrar essa taxinha aí. Sim, é uma forma de diminuir, né, essa taxa, mas é bom prevê-la. Daí eu penso, isso aí no caso de pessoa física, né? Você fala. Taxa bancária? É. Tem para tudo, e é pior até, CNPJ é mais alta ainda a taxa. Então, porque eu lembro que aquele do fundo lá, como era a CNPJ, que a gente aprovou, eles já instruíram a gente a pedir, o presidente da associação a pedir essas isenções, né? E aí a mulher da Caixa não sei, ela não se ligou e aquilo foi cobrando e eu não tive acesso, né, à conta que estava sendo, né, feito os pagamentos. Eu fui ver isso só no final, a hora que eu vi aquele monte de taxa descontada, eu quase tive um treco. Sim. Aí tivemos que pedir todo um processo de, nossa, foi muito complicado, uma dor de cabeça. Eu fiz um artista do fundo passado e ele não contava também, ele teve que devolver uns R$300 de taxas do projeto. O que eu ia falar? Ai, me deu um branco. Tinha alguma coisa que tu tinha anotado para falar? Ah, do RPA. O RPA é meio chatinho, né? Mas no caso do RPA, é quando você presta uma nota. Eu não sei com tanta precisão, tá, gente? Mas é assim: se você contrata uma pessoa física, tá? Você é uma empresa, você ganhou um projeto com uma empresa, no seu CNPJ, e contrata uma pessoa física, você tem que pagar uma taxa de RPA. Vamos pensar assim, você contratou por R$1.000. Aí você tem que descontar 8% desses R$1.000 e você paga essa taxa. E a pessoa que te dá o recibo de RPA paga uma taxa de 11%. Então, é dividido, é uma taxa que é compartilhada. O prestador paga 11% e o tomador paga 8%. Eu acho que é isso, não tenho certeza, tá, gente? Mas é o inverso. E ele tem um site que você entra, né, bota os dados, bota o valor, bota o CNPJ, e ele calcula automaticamente. Então, o prestador de serviço, ele vai pagar essa guiazinha, e dar a nota e a guia do RPA.
né? Para você anexar lá no seu projeto e comprovar que foi pago o tal do RPA. Daí você anexa o seu pagamento também, entendeu? Então, vai sair R$ 1.000 do projeto, mais o RPA. Não, desses 1.000, você tira o RPA, ou desconta, né, a tua porcentagem, e o cara também vai descontar. Então, ele vai receber, no fim das contas, menos 18%, né? Isso. Mas isso é um acordo, né? É um acordo. Certo. Você pode colocar, o mesmo esquema lá da nota fiscal, você pode colocar 1.100, né? 1.200 no orçamento para combinar, né? Para não ficar muito pesado. Certo? Acho que é isso, gente. Por hoje deu, né? Ai, vou dar comida para minhas crias. Eu nem vou fazer print de hoje, tá todo mundo sério. Isso tudo atrás de ti é troféu, prêmio? É. Que legal, parabéns. Obrigada. Eu quero ver seus projetos rolando, não vejo a hora. Ano passado eu caí, foi ano passado? A Vanusa tá balançando o dedinho para ti, ó. Ela vive me dizendo isso. A gente, por acaso, participou de um festival que teve aqui, que uns amigos meus trouxeram uma galera lá de Córdoba, na Argentina, e eu fui mais para ajudar, para eles ter quórum, sabe? Levei o povo, minhas alunas, para dançar uma dança popular. Menina, a gente ganhou a melhor coreografia da noite. E para ir para a Argentina, aí começou a saga, porque a gente ganhou, mas ai, gente, tá maravilhoso, a gente ganhou. Aí os pais se reuniram e vieram. André, a gente vai para a Argentina? Eu disse, como assim, gente? A gente vai para a Argentina quando a gente não tem dinheiro. Gente, a Vanusa sabe, né? Foi muito legal. Fizemos bingo, fizemos vários pedágios. Fomos de ônibus. Que massa. Uhum. E aí a gente ganhou lá para ir para o México, que era esse ano. E foi adiado ou foi cancelado? Foi cancelado para o ano que vem, né? Ah, tá. Vamos fazer uma fotinho para nossa prestação de contas? Poxa, hoje só 6 pessoas. Mas que valem por Sexta-feira, amor, sexta-feira. Todo mundo só vai beber, imagina. Eu te conheço da UDESC, né? Quem que você conhece? A Sara. Ah, tá. Eu acho, porque eu fazia UDESC. Vamos, sorriam. Vamos lá, então, vamos fazer uma foto. Faz de conta que a gente nem falou de tantos números. Pronto, tirei. Legal, gente. Eu vou editar depois, deixar disponível para vocês reverem.